Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados. Hoje nós vamos meditar num tema que a palavra de Deus trata com muita propriedade. A Bíblia, nós sabemos, é um livro de sabedoria, mas é um livro também de espiritualidade. Nós crescemos na graça e no conhecimento de Cristo quando lemos a palavra de Deus, quando ouvimos a sua palavra, quando meditamos na sua palavra. E é muito importante esse tema que nós vamos meditar hoje, porque ele nos traz a realidade de nossas vidas. E o tema é o seguinte: nós só estamos aqui por um pequeno período de tempo. Nós só estamos aqui de passagem. Esse tema é bastante difundido na Bíblia toda, que a nossa passagem por este mundo é muito rápida, ela é muito efêmera, ela é muito pequena e nós muitas vezes não aproveitamos esse tempo que nós vivemos aqui porque estamos preocupados com muitas coisas e até mesmo com as coisas que não são convenientes para que nós fiquemos preocupados, como por exemplo pelo dia de amanhã. E quando Jesus ensina os seus discípulos, ele passa uma lição muito forte a respeito desse tema. Em Mateus capítulo 6, dos versículos 25 até o 34, Jesus ensinando os seus discípulos, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nos chama a atenção nesse texto, quando Jesus está ensinando, está discipulando, e ele diz que a ansiedade é o maior empecilho para que a pessoa possa crer na provisão divina. E ele diz que o dia de amanhã, ele basta a cada dia o seu mal. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Interessante que Jesus não disse basta a cada dia o seu bem, porque o bem nós usufruímos sem muitas vezes o perceber, sem muitas vezes agradecer a Deus pelo privilégio das bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas. E muitas vezes passamos pela vida, por muitos momentos felizes, sem agradecer a Deus por aquele privilégio que Ele está nos proporcionando. Então, o que nos preocupa é exatamente isso que Jesus deixa destacado aqui. Basta cada dia o seu mal. O mal nos preocupa. O mal muitas vezes tira o nosso sono. E a preocupação com aquilo que havemos de vestir
com aquilo que havemos de comer, com aquilo que havemos de beber. Muitas vezes nos leva a não vivermos o momento que Deus está nos proporcionando agora. Não somos donos do amanhã e muitas vezes amanhã nem estaremos vivos. Não sabemos o que sucederá amanhã. Então, Jesus diz, basta cada dia o seu mal. E ele ensina dando exemplos sobre como as aves, elas têm a provisão divina, como também a erva do campo, ela é provida de vestuário. Ele cita aqui os lírios do campo, como eles crescem. E tudo isso é provisão divina. Está nos orientando que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, as coisas que nós necessitamos, Deus não vai de maneira alguma deixar faltar. O que está havendo no mundo é exatamente o contrário. As pessoas estão buscando as coisas do mundo em primeiro lugar, e o reino de Deus está sendo relegado a um segundo plano. Por isso, as pessoas têm passado muitas necessidades e muitas dificuldades em suas vidas. Estão se esquecendo de que Deus é aquele que provê o necessário para a nossa subsistência. E também eu quero ler, como ilustração de nossa meditação de hoje, um texto maravilhoso que foi produzido por uma brilhante escritora, chama-se Jaqueline Reinelli, e eu quero ler o texto dela aqui com como ela enfatiza esse fato de que nós só estamos aqui por um breve período de tempo, só estamos aqui de passagem. E o tema desse texto maravilhoso que foi escrito pela Jaqueline Reinelli, ele tem o tema A gente vai embora. A gente vai embora. E eu vou ler agora esse texto. Diz assim: a gente vai embora. A gente vai embora e tudo fica aí. Os planos a longo prazo, as tarefas de casa, as dívidas do banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora, se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, as pessoas superam, reagem, levantam-se e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora e todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em um imenso vazio. Não existem problemas. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exercem em nós a influência que nós permitimos. A gente vai embora e o mundo continua caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Na verdade, não faz. O mundo não chorará por ti. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente vai embora, pois é. A vida é como um vapor de fumaça que logo passa. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos se casam novamente e andam de mãos dadas e vão ao cinema. A gente vai embora e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa. As coisas que sequer emprestávamos são doadas, algumas até jogadas fora. Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente perdoasse mais, praticasse mais ações voluntárias, dissesse mais eu te amo, que bom admirar as estrelas. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com as coisas banais, ouvisse mais música e dançasse mesmo sem saber. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz com destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia a mais é um dia a menos.
porque a gente vai embora e o tempo todo, aos poucos, e um pouco mais a cada segundo que passa. O que você está fazendo com o pouco tempo que lhe resta? Que possamos ser a cada dia melhores e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa passagem pela terra. Até porque a gente vai embora. Esse texto de Jaqueline Reinelli fala profundamente sobre como muitas vezes nós vivemos preocupados com a nossa subsistência e nos esquecemos de viver. E muitas pessoas até juntam tesouros que dariam para viver milhões de anos nessa terra e se esquecem que podem ajudar as pessoas que estão necessitadas. Quantos bilionários vivem como se fossem viver eternamente, se esquecem de Deus, se esquecem do próximo, são como deuses dentro de si mesmo, achando que são eternos, são poderosos, são imutáveis, mas eles também vão embora. E é interessante que a palavra de Deus nos traz alguns textos que falam a respeito dessas pessoas arrogantes. E Tiago diz assim, em Tiago capítulo 4, dos versículos 13 até o 17, nós podemos ler um texto que ele diz a respeito disso. Ele diz: "Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se estivermos vivos, iremos a tal lugar e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória, tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado." Tiago está falando a respeito da presunção das pessoas que só pensam nos lucros, que pensam que vão viver eternamente, que se esquecem que nossa vida é um vapor, que nós só estamos aqui de passagem. Só estamos aqui de passagem. E temos que aproveitar o pouco tempo que nos resta para vivermos esta vida de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que nós possamos lá na frente dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Temos que viver com fé em Deus, com fé no próximo, abençoar as pessoas e não amaldiçoar. Jesus, quando ele diz lá em Mateus que nós vivemos ansiosos e nos preocupamos com o dia de amanhã, sendo que nem sabemos se nós vamos estar vivos no dia de amanhã. E existe também uma passagem em que Jesus confronta aquele fazendeiro milionário. Ele cita aquela parábola daquele rico fazendeiro que ajuntou em seus celeiros provisões para muitos anos. E ele diz lá em Lucas capítulo 12, dos versículos 19 e 20, ele diz: "E direi à minha alma, alma, tens depósitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga." Mas Deus lhe disse: "Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será?" Deus chama aquele rico que estava pensando em viver muitos anos, tinha muita provisão para muitos anos, suas colheitas foram fartas, e ele nem sequer pensou que Deus estava dando a ele uma oportunidade de se redimir, de ajudar o seu próximo, porque ele não sabia quantos anos ele iria viver, mas ele estava sendo presunçoso, pensando que viveria muitos anos, e Deus o chama de louco. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Então, nós temos que pensar que nós só estamos aqui de passagem, porque a gente vai embora.
tudo que nós produzimos aqui, tudo que nós cultivamos, tudo que nós guardamos, vai ficar. Em pouco tempo seremos completamente esquecidos. Vai restar somente na lápide do nosso túmulo aquela pequena frase: aqui jaz, saudades da família. Mas com o tempo, até os familiares vão deixar de visitar os nossos túmulos. Então temos que saber que o tempo é precioso, precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Nós vemos como a maldade se prolifera pelo mundo e nós temos que pregar a palavra de Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Temos que pregar, temos que falar do amor de Cristo, temos que falar que enquanto nós estamos aqui, existe a esperança de salvação em Cristo Jesus. A partir do momento em que nós fechamos os olhos nesse mundo, nós vamos embora e acabou-se a nossa vida. Então, vamos remir o tempo, que os dias são maus. Aquele que ainda não teve o privilégio de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso. Você estará garantindo a vida eterna, porque a vida neste mundo é muito breve, é apenas um vapor que logo se desvanece, logo passa, logo vai embora. E fique com Deus, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.